Olá, sejam muito bem-vindas ao Movimento Lapidadas. Eu sou a Kelly e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho dos aprendizados do nosso primeiro módulo Identidade versus Mente. E eu quero começar fazendo uma pergunta: quem ou o que está governando a sua vida hoje? Porque governo, lembrando bem, não é aquilo que você diz que controla a sua vida. Mas governo é aquilo que realmente controla as suas reações quando, por exemplo, a pressão aumenta, quando você é criticada, quando você é rejeitada, quando algo não acontece do jeito que você esperava. O que é que assume o controle? Será o medo? Será a insuficiência? Será a insegurança? A necessidade de aprovação? Ou é a verdade de Deus sobre a tua vida? E para entender um pouquinho sobre identidade, nós vamos voltar lá em Gênesis 3. Qual foi a estratégia que a serpente usou? Ela não começou oferecendo fruto, ela começou oferecendo uma dúvida. Ela disse assim: é assim que Deus disse? É isso mesmo que Deus disse? E depois da dúvida, ela veio com uma mentira: sereis como Deus. Adão e Eva, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles tinham a identidade deles determinada. Eles sabiam quem eles eram, de onde eles vinham. Mas a serpente os convenceu que faltava algo. Ela convenceu que eles não eram suficientes. E ela atacou a identidade deles. E desde então, a mesma estratégia que aconteceu lá no Éden tem acontecendo até hoje. Porque primeiro vem a dúvida, depois vem a mentira, depois vem o medo, depois vem a vergonha. E então vem o esconder-se, as máscaras, os personagens que nós já conversamos semana passada. E é assim que nascem muitas das prisões que carregamos até hoje. E a identidade distorcida, ela vai alimentar isso lá na raiz. Enquanto as máscaras, elas externam tudo isso, a identidade distorcida, ela é a raiz. E hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de identidade distorcida. A primeira é a de rejeição, que diz assim: eu preciso ser aceita. A pessoa vive dependendo da aprovação de outros para se sentir valiosa, importante. A identidade da insuficiência diz: nunca vou ser boa o bastante, eu não sou boa o bastante. E mesmo quando ela conquista algo, ela continua se sentindo que falta alguma coisa. E a identidade da performance, muito perigosa porque ela pode gerar aplausos, mas ela diz que o meu valor depende daquilo que eu faço e não daquilo que eu sou. Então ela produz, ela corre, ela trabalha, ela se esforça, mas ela nunca se sente suficiente. E hoje eu quero terminar te trazendo esperança. Porque talvez você esteja pensando, assim como eu quando estava sendo ministrado nesse assunto. E agora? Eu me identifico com todas. Mas a boa notícia é que Deus não criou o nosso cérebro apenas para aprender feridas. Mas Ele também criou para que a gente tenha a capacidade da cura da nossa mente. A neurociência, ela mostra que o nosso cérebro, ele cria caminhos, as sinapses neurais. É como uma trilha de um campo, sabe? Quanto mais você passa por ela, mais marcada ela fica. E isso para as mentiras e para as verdades. Durante anos, você talvez tenha repetido essas mentiras, como não sou suficiente, não sou amada, preciso agradar para ser aceita, preciso provar o meu valor. E esses caminhos talvez tenham ficado fortes e viraram verdades. Mas Romanos 12:2 fala da importância da gente não se conformar com isso e renovar nossa mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a mentira que se fortaleceu pela repetição, eu declaro que vai dar espaço pela verdade de Deus sobre a tua vida, também através da repetição. Então, toda vez que você substituir uma mentira por uma verdade, você vai estar criando esse novo caminho. E toda vez que você escolher acreditar em Deus, você está dizendo não para a mentira do inimigo. Uma nova trilha está sendo construída na tua vida. E é exatamente por isso que essa jornada está aqui. Não é apenas uma ministração, mas é uma construção, é uma caminhada com ferramentas para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Porque consciência, conhecimento somente pode gerar frustração. Mas quando a consciência ela vem acompanhada de direção, aí sim gera transformação. Então eu quero te deixar uma pergunta, mais uma pergunta. Quem você seria hoje? Pensa, quem você seria hoje se você acreditasse plenamente em tudo aquilo que Deus diz sobre você? Eu quero te lembrar que os personagens sobrevivem, mas as filhas pertencem. E a sua restauração, ela tá começando hoje. Caminhe com a gente. Te espero nos nossos encontros. Entre no nosso grupo, na nossa comunidade. Lá você vai ter acesso aos materiais. E nós te esperamos para caminhar, trilhar essa jornada, esse caminho, essa construção juntas. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.